Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou André Godoy. Hoje é dia 3 de julho de 23, segunda-feira. Hoje é dia de programa Vaca e o Brejo, né? Hoje falaremos de Brasil. Eu acho que o único assunto realmente relevante que temos para falar é a cassação do Bolsonaro, né? A inelegibilidade do Bolsonaro. A gente já fez aqui um vídeo falando sobre isso, e na ocasião eu lembro que eu dei por certo que isso ia acontecer. De fato aconteceu, era uma coisa mais do que óbvia, né, que eles fariam. E assim, o que eu tenho a dizer sobre isso para os senhores, em termos de implicações econômicas, né? Quais são as implicações econômicas? Eu acho que eu não vejo muita implicação econômica nesse fato. Apenas acho que é um episódio lamentável, né? Eu acho que isso abrirá um precedente. Eles caçaram o cara que tinha 60 milhões de votos quase. Então, se eles tiveram essa audácia, eles vão correr atrás de um por um dos caras que, no entender deles, represente uma ameaça ao esquemão que eles construíram neste país, né? Porque esse país foi sequestrado por uma elite burocrática que se apropriou de tudo, né? Ela impõe ao resto do Brasil que todos trabalhem 7 meses por ano para sustentá-la, e ela está muito disposta a defender essa situação, esse status quo, né? O Bolsonaro representou uma mínima tentativa de mudança dessa situação e aconteceu com ele o que aconteceu, né? É bem verdade que, na minha opinião, e agora falo não baseado em verdades universais, mas na maneira como eu enxergo as coisas. É bem verdade que o Bolsonaro mereceu, né? Ele fez por merecer, porque ele sabia que ele estava lidando com marginais, só que ele veio com aquela história de jogar dentro das 4 linhas da Constituição, e o resultado é esse que a gente viu agora, né? Eu tenho um ponto de vista meio polêmico, talvez, sobre o Bolsonaro, e principalmente sobre aquela esposa dele. Acho que ela teve uma influência muito negativa sobre ele, e ainda acho, né? Eu acho que ela certamente, se eu bem conheço o ser humano, se eu bem conheço as relações matrimoniais, a maneira como uma mulher pode influenciar um homem, eu acho que ela teve grande participação nessa história dele, das 4 linhas da Constituição, porque, veja, ela é evangélica, né? Aí você fala assim, André, você tem alguma coisa contra o evangélico? Não é que eu tenho algo contra o evangélico, é que realmente eu acho o seguinte, eu acho que as religiões de matriz judaico-cristã, elas não são muito adequadas ao mundo da política, tá? Eu acho que se você é um evangélico daquele certinho, ou se você é um católico daquele certinho, ou enfim, né, se você acredita muito no que diz a Bíblia, eu acho que a política não é o terreno para você, né? E acho que, infelizmente, essa mulher teve e tem uma influência muito grande sobre o Bolsonaro. E eu acho que isso é péssimo. Eu acho que política não é o lugar para quem está tentando pôr em prática o Evangelho. O Evangelho, até onde eu sei, é mais um mapa para se chegar à salvação da alma do que um guia de política partidária, né, de como lidar com os bandidos. Eu acho que o Evangelho não se presta muito a te dizer como que você tem que lidar com marginais, né? Embora tenha pessoas que tentem, né, usar o Evangelho no seu dia a dia e achem que por isso que tem muita gente que por aí que fala, coitadinho do bandido, você tem que dar outra face e tal. Então, enfim, os textos, aí eu caio no meu ponto, né? Eu acho que o problema sério que nós temos por trás da história do Bolsonaro é a participação, é o surgimento de uma direita religiosa, de uma direita cristã. Eu acho isso péssimo, francamente falando. Eu acho isso péssimo. Por quê? Porque o cristianismo, assim como o judaísmo, ele é uma religião que se presta a muitas dubiedades, né? Você pode pegar Jesus Cristo e ler o que ele falou
e dar a ele o tom de um hippie. Você pode fazer isso se você quiser. São textos muito, muito, muito dúbios. Você pode me falar assim, André, mas todo texto é dúbio. Não sei, eu comentava dias atrás com um amigo meu, falava assim, olha, você já viu alguém dar uma interpretação dúbia a um texto do, sei lá, do von Mises ou do Hayek, né, que são os pais da escola austríaca? Você já viu algum esquerdista pegar um texto do Hayek e dar uma interpretação freestyle àquele texto? Eu nunca vi. Não dá para fazer isso, né? Se você pegar um texto do Hayek ou um texto do von Mises, desculpa, só tem um jeito de você interpretar o que está escrito. Está muito claro. Aquilo está muito claro, não tem como você interpretar de outro jeito. Agora, o cristianismo, assim como o judaísmo, eles são duas religiões que não se prestam muito a fornecer textos claros. Não tem como. Você pega os 10 mandamentos você pode interpretar aquilo de mil maneiras. Eu já vi milhões de interpretações dos 10 mandamentos. Você pode pegar um mandamento como, não adulterarás. Tem gente que fala, bom, você não pode cometer adultério. Tem gente que fala assim, não, você não pode dizer que o pacote tem 2 quilos quando na verdade tem 1 quilo. Tudo isso pode ser considerado adultério. Então, assim, percebe que você tem um espaço muito grande para interpretação. Nesse ponto, eu me alinho muito ao pensamento do Lee Kuan Yew, do fundador de Singapura. Existe um vídeo dele no YouTube em que ele desce o pau nos cristãos. Mas ele desce o pau assim implacavelmente. Você fala assim, poxa, o cara é anticristão? Eu não sei se ele é anticristão. Eu acho que o Lee Kuan Yew, se não me engano, ele era budista, né? Mas ele era um homem inteligente. Ele sabia que, por exemplo, Jesus Cristo é uma figura que se o seu inimigo esquerdista quiser pegar uma fala de Jesus Cristo e usá-la contra você, ele vai conseguir. Presta atenção porque ele vai conseguir. Você já deve ter visto milhões de vezes isso acontecer. Você mesmo talvez já tenha visto, já tenha passado por essa experiência de algum esquerdista pegar uma frase de Cristo e esfregá-la na sua cara, contra você, contra as coisas que você defende. Então, na minha opinião, penso assim, eu acho que você pode praticar a religião que você quiser. Agora, eu acho que para você misturar política com religião, bom, só se você for muçulmano. É o único jeito disso dar certo. Porque se você for judeu, isso não vai dar certo. Se você for cristão, isso não vai dar certo. Porque, infelizmente, são duas religiões que... Veja, nós estamos falando de religiões que não se prestam ao mundo prático, né? Mesmo o judaísmo, por mais que alguém aqui queira defender, não, o judaísmo tem um lado prático e tal, não tem. Não tem. Desculpa, não tem. Você pode pegar tudo que está escrito ali, você pode interpretar aquilo de 1000 maneiras. A partir do momento que você tem um texto que permite essa abertura, o seu inimigo vai deitar e rolar em cima de você. E na minha opinião, muito do que aconteceu e do que está acontecendo hoje no Brasil é em decorrência disso. Quantas vezes você já viu um esquerdista virar e falar assim, poxa, Jesus Cristo não diria não recomendaria dar um tiro no bandido. Que tipo de cristão é você? Eles falam isso. Eles usam Cristo como uma arma contra os cristãos. Não precisa ser muito esperto para perceber que eles fazem isso. E a dona Michele Bolsonaro, ela é a encarnação dessa atitude, né? Temos ela, temos a dona Carla Zambelli, temos várias pessoas ali que infelizmente são telhados de vidro. A partir do momento que você é um cristão e você se mete em política, você é um telhado de vidro. O seu inimigo esquerdista, ele vai voar com os 2 pés no seu peito, ele vai falar assim, olha, você não pode, sei lá, falar em pena de morte, por exemplo. Você é cristão. Que cristão é você? É isso que vai acontecer, né? Acho, inclusive, se vocês querem saber a minha opinião, acho inclusive que a esquerda, quando ela vê que um cara de direita é cristão, ela
ela se enche de certeza de que ela pode bater no cara sem o cara revidar. Repara. Você pode ficar chateado comigo, você pode falar assim, o André está fazendo uma apologia contra o cristianismo. Não, eu estou falando o seguinte, que política não é o lugar nem de judaísmo e nem de cristianismo. São duas religiões que não colaboram em nada. É melhor que você seja, em termos de política, tá? Vamos supor que você está lidando com um esquerdista. É melhor você ser ateu, é melhor você ser um cara que não crê em nada, do que um cristão. O seu inimigo esquerdista vai te respeitar mais, ele vai ter mais medo de você, se ele souber que você é o tipo de cara que não pensa duas vezes antes de fazer alguma atrocidade. Ele precisa saber que você é um cara assim. Porque a partir do momento que ele souber que você tem valores, que você tem princípios, que você tem um código moral, etc., acabou. Aí acabou. Acabou pra você, não pra ele, né? Ele tá feito. Prova é que eles estão aí, mandando, o chicote está na mão deles, não na nossa. Então acho que é péssima essa mistura, né? Essa coisa messiânica de achar que Deus ou Jesus está ao lado do Brasil, certo? Eu acho que Deus tem muito mais coisas interessantes para fazer, em vez de, minha opinião, tá? Enfim. Em vez de cuidar do Brasil, acho que nós somos grandes o suficiente, somos grandinhos o suficiente para cuidar de nós mesmos. E acho que está na hora de começar a ter uma postura um pouco mais agressiva diante dos bandidos, né? Eu acho que não está mais na hora de ter uma postura de oferecer a outra face. Acho que temos feito isso durante os últimos 5 anos, pelo menos, e os resultados não são bons. Aliás, os resultados são péssimos. Os resultados são que eles estão de volta. Eles estão fazendo o que eles querem, caçaram o Bolsonaro e agora eles vão partir para cima de todos os outros da direita. Escrevam o que eu estou falando. Eu aposto isso, eu aposto o meu braço direito. Eles vão fazer isso com todos os caras da direita. Por quê? Porque se eles fizeram isso com o mais forte, com um cara que tinha 60 milhões de votos, é claro que eles vão fazer isso com os caras que são mais fracos. Por que não? Limpar o terreno, certo? Eles precisam do país para eles. Eles não querem correr o risco de acontecer novamente um Bolsonaro, de ter novamente o risco de repente não ter mais quem o sustente. Eles não querem perder a boca. Eles vão dar um jeito disso não acontecer nunca mais. Então eles vão limpar o terreno, eles vão correr atrás de Tarcísio. Eu acho que eles vão fazer isso. Eles vão preparar tudo para ficarem só eles mesmos. E mais ninguém. É PT, PSDB, ponto final. Né? E o pessoal que gosta de oferecer outra face vai parar no calabouço. É isso que vai acontecer. Certo? Então acho bom, aí é meu ponto de vista, acho que você, o Bolsonaro, eu, qualquer um tem que ter o direito e a liberdade e a possibilidade de escolher a fé que quer professar. Agora, ali não é lugar disso. Ali, política não é lugar disso. Não é lugar para fazer esse tipo de coisa. Ali não é lugar para falar, eu vou oferecer a minha outra face. Ali não é lugar de fazer isso. Se você fizer isso lá, você vai ser comido vivo como ele foi. Vejam o exemplo dele, não precisam acreditar no que eu falo. Pegue o exemplo vivo, pegue o cara. Veja o que ele ganhou com a postura dele, das 4 linhas da Constituição, né? É Jesus pra cá, Jesus pra lá, Deus, não sei o que, e ó, certo? É isso que aconteceu. Então eu acho bom que o que resta da direita brasileira tome juízo, né? Acho que é melhor a direita brasileira começar a ler mais Nietzsche do que Santo Agostinho, né? Acho que se não deu para entender até agora que é guerra, bom, então vamos ser todos destroçados mesmo por eles. Se até agora a direita não entendeu, ai de nós. O que nos aguarda pela frente é muito ruim. E vai ser culpa nossa, não vai ser culpa da esquerda. A esquerda está fazendo o papel dela. Nós é que estamos brincando. Nós não estamos dando ao nosso inimigo a seriedade e o respeito que ele merece. Porque ele é um inimigo de respeito. Ele é perigoso. Ele não é qualquer um. Ele é capaz de tudo. Então, meu ponto de vista, está na hora de pegar o livro de Santo Agostinho e botar na prateleira? Pega o Nietzsche
e dá uma lida. Acho que vai ser melhor para todo mundo. Teremos mais chance de sobreviver com Nietzsche do que com Santo Agostinho. Santo Agostinho pode ser bom para salvar sua alma. Se você quiser salvar sua alma, não se meta em política. Né? Se o Bolsonaro queria salvar a alma dele, não se metesse nisso. Fosse fazer outra coisa da vida. Fosse ser pastor, padre, qualquer coisa. Certo? Política não é terreno de salvação de alma. Política é um lugar de coisa bem mais feia e bem mais suja do que isso. Enfim, meu ponto de vista, eu quero ouvir você também, o que você acha. Eu tenho certeza de que muita gente vai discordar de mim, vai achar que eu estou sendo cristofóbico, né? Não estou, acredite, não sou cristofóbico, mas eu acho que tem hora na vida que você tem que pensar com a cabeça e não com o coração. Tá bom? Deixe aqui seus comentários, sugestões e nos falamos depois. Até mais, gente. Um abraço.